Muito bom. Então, nossa designação nessa noite é 2 Coríntios, de 1 ao 7. E aí, por que a gente estuda a Epístola de Paulo aos Coríntios, né? Essa epístola ela vai se destacar por ter temas como conforto no meio da aflição, força no meio da fraqueza, exemplificado no próprio Paulo, quando ele sofreu várias perseguições enquanto escrevia essa carta, e o discernimento entre os falsos mestres que estavam brotando no meio do povo. Para termos uma visão geral, a gente precisa saber quem escreveu 2 Coríntios. Claro, ela está incluída dentro das epístolas paulinas, então a resposta bem óbvia foi Paulo. Realmente foi Paulo, mas em 2 Coríntios 1:1 ele cita também Timóteo, então seria de autoria de Paulo e Timóteo, mas é bem provável que Paulo fez o dever de casa sozinho. Sabe aquele trabalho de dupla que só um faz? Então é bem provável que Paulo escreveu sozinho essa epístola aos Coríntios. E quando é que essa epístola ou essa carta foi escrita? Então, logo depois, a gente acabou de estudar 1 Coríntios, logo depois dessa epístola escrita por Paulo, tá? Uma revolta começou a tomar corpo em Éfeso em oposição aos ensinamentos de Paulo. Então, ele teve que fugir para a Macedônia. E parece que ele escreveu 2 Coríntios enquanto ele estava lá, provavelmente cerca de 57 depois de Cristo. Eu vou compartilhar aqui minha tela, que aí vocês podem ter ideia de como foi esse trajeto de Paulo, esse trânsito. Tá aí no mapa, tá vendo? A setinha laranja. Então ele estava em Éfeso. Como a multidão começou a se revoltar contra os ensinamentos de Paulo e a perseguição ficar muito forte, ele teve que seguir para a Macedônia e parece que foi de lá que ele escreve para Corinto. Estão vendo aí o número 22? O número 22 é Corinto. Então ele escreve para o povo de Corinto, bem provavelmente da Macedônia. É sabido também que ele escreveu já duas outras cartas antes dessa, porque o próprio Paulo menciona. Então, a gente não tem as outras correspondências, até 1 Coríntios, que a gente chama de primeiro, não foi a primeira epístola dele aos Coríntios. Ele já tinha escrito, ele já havia recebido uma resposta e ele escrevia de novo, e é o que a gente tem como 1 Coríntios. E agora ele escreve nova epístola, tá? Então, literalmente não é a segunda epístola dele. Quem tiver dúvida, só levantar a mão ou já desativar o microfone e fazer a pergunta. E para quem foi escrita esta epístola? Então, enquanto ele estava lá na Macedônia, como vocês podem ver aí no mapa, Tito trouxe para ele notícias de Corinto e de uma carta anterior que ele havia enviado e foi bem recebida pelos santos de lá. Então, Tito era meio que o fofoqueiro, né? Ele foi levando a notícia de Corinto, Corinto para Paulo. Então, o ramo de Corinto estava fazendo progresso, mas Paulo ele estava preocupado sobre os falsos mestres que estavam corrompendo a pura doutrina de Cristo. Algum tempo depois da visita inicial de Paulo a Corinto e provavelmente da segunda visita dele, tá? Quando Paulo teve que castigar, quando Paulo teve que chamar a atenção de alguns dos santos. Alguns desses falsos mestres, desses pregadores de Jerusalém, foram para Corinto e começaram a ensinar os santos que eles deveriam adotar práticas contrárias aos ensinamentos de Paulo. Aquela velha história, vocês devem voltar para a prática dos judeus e não essa coisa aí que esse louco está ensinando. Então, em termos gerais,
o texto de 2 Coríntios, ele vai revelar alguns propósitos dessa carta. Então, primeiro, expressar gratidão e fortalecer os santos que responderam favoravelmente à carta anterior que ele havia escrito. Segundo, adverti-los contra os falsos mestres que corromperam a pura doutrina de Cristo. Terceiro, defender a ele mesmo, defender o seu caráter pessoal e a sua autoridade como apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. E quatro, encorajá-los a dar uma oferta financeira generosa para os pobres que estavam em Jerusalém. A gente já viu isso lá no Conselho de Jerusalém, quando falamos em Atos e quando estudamos Romanos. Então, embora Paulo fosse bem firme nessa oposição aos críticos ao seu trabalho e ao seu chamado como apóstolo, a gente pode perceber em 2 Coríntios e vê-lo como um terno líder do sacerdócio, que cuidava da alegria, cuidava do bem-estar, da felicidade daquele povo. Ele realmente amava o povo de Corinto. Alguns estudiosos defendem que essa segunda epístola de Coríntios pode ser uma coletânea, uma coleção de várias cartas que Paulo havia escrito anteriormente. Tá certo? Alguma dúvida até agora? Então a gente vê, é claro aí no livro, quando a gente estuda, que uma cisão estava crescendo, ou seja, uma divisão entre alguns dos santos de Corinto e Paulo. O que era que estava acontecendo? Um grupo pequeno de membros da igreja em Corinto estavam se opondo a Paulo e queriam que ele tivesse cada vez menos influência no meio deles. Alguns dos críticos e das críticas que foram dirigidas a Paulo é porque ele cancelou uma viagem prometida anteriormente ao povo de Corinto. Então ele tinha prometido, mas ele não conseguiu cumprir. Então alguns estavam dizendo, ó, a gente não pode nem confiar no que Paulo disse. Paulo disse que viria, mas nem veio. Como é que a gente vai acreditar que ele é um discípulo de Jesus Cristo? Então, Paulo, ele, em 2 Coríntios, defende a sua conduta, o seu ministério, e expressa afeição pelos coríntios. E ensina a ele que a paz vem de amar e perdoar o próximo. Também ensina que eles deveriam se reconciliar com o Pai Celestial por meio da expiação de Jesus Cristo. Então vamos começar agora realmente a debulhar um pouquinho esse livro para a gente ver o que podemos aprender com Paulo nessa epístola, tá bom? Alguma dúvida até agora? Se tiver dúvida, Não. só perguntar. Tá bom? Vamos lá. Então, a gente tem todas as escrituras aí na tela. Vocês podem ler aí da tela mesmo, podem ler no celular ou podem ler nas escrituras em papel. Eu queria que alguém pudesse ler aí o versículo 4 de 2 Coríntios, capítulo 1. Esse que está em vermelho aí. Quem pode ler? 2 Coríntios 1:4. Eu vou ler, irmão. Obrigado. Que nos consola em todas nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, Pode continuar, o versículo 4 inteiro. com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Vejam só, então, Deus, como ele diz aí, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, está lá no versículo 3. Ele nos consola na tribulação, para quê? Qual é o propósito da gente receber esse consolo? Está aí no versículo 4.
para que a gente possa consolar também outra pessoa que esteja sofrendo alguma tribulação. Muito bom. E a gente consiga consolar com a mesma consolação que a gente recebeu de Deus. Isso lembra para vocês alguma passagem de Escritura? Vamos talvez puxar da memória o convênio batismal. Não parece chorar com os que choram, de Mosias 18, carregar os fardos. Então o Senhor, ele nos oferece essa misericórdia para que nós possamos oferecer essa mesma misericórdia consoladora a todos aqueles que estiverem em uma tribulação. Muitas vezes a gente não entende o problema do nosso próximo porque nós nunca passamos por isso. Mas se recebemos essa consolação de Deus, da misericórdia, o Pai das misericórdias, em outras tribulações, nós vamos conseguir consolá-lo, mesmo que nós não conheçamos a fundo aquela tribulação que ele está passando. E olha como é interessante amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Deus me consola com o propósito de que eu possa oferecer esse consolo. E Paulo, ele ensina que esse conforto é para ser estendido. Lembrem-se que alguns membros de Corinto estavam em iniquidade quando Paulo manda a epístola anterior. E muitos estavam sofrendo por conta dessa iniquidade. Então, talvez seja nesse sentido que Paulo esteja dizendo que nós devemos consolar aqueles que também estão passando por essas dificuldades. E aí eu tenho uma citação do elder Orson F. Whitney, que ele diz o seguinte: a quem nós buscamos nos dias de mágoa, nos dias de desastre, por ajuda e consolação. Nós buscamos a homens e mulheres que também sofreram. E de sua experiência do sofrimento, eles nos trazem as riquezas da empatia e da condolência como bênçãos para aqueles que estão em necessidade. Eles poderiam fazer isso se não houvessem sofrido. Não é o propósito de Deus causar esse consolo nos seus filhos. Ele deseja que nós nos tornamos mais como ele. Então, Deus sofreu mais do que qualquer homem jamais imaginou ou jamais imaginará. E, portanto, é a grande fonte de empatia e consolação. Então, até nessa maneira, Deus está trabalhando para que nós nos tornemos como Ele. Ele sofreu para que pudesse nos consolar. Nós sofremos para que nós pudéssemos consolar outros. Beleza? E aí eu cito o versículo 6. Quem pode ler o versículo 6 no quadradinho azul? Eu vou ler, irmão. Obrigada. É esse em roxo, né? Isso. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação, e a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Uhum. Então, mais uma vez, Paulo evidencia que se a gente está sofrendo, é para que a gente possa consolar e salvar vocês. Então, aplicando isso para nossas vidas, se nós passamos por tribulações, por provações, é para que nós possamos estender esse consolo e essa salvação a outras pessoas que estão passando pelas mesmas aflições ou por aflições diferentes, mas que vão buscar esse consolo nele.
tá bom? Esse versículo pode ser um pouquinho difícil de entender. Quem pode ler 2 Coríntios 1:19? Eu posso ler. Obrigado. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que por nós foi anunciado entre vós, a saber, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Ok, alguém quer arriscar? Obrigado, foi a Bárbara que leu, obrigado. É, alguém quer arriscar um comentário sobre essa passagem? O que que ele está... Ninguém? Vê que eu falei para vocês que Paulo havia prometido fazer uma viagem a Corinto, mas essa viagem não saiu. Então, alguns começaram a dizer que ele não era digno de confiança, porque um dia Paulo falava assim: eu estou indo. Mas no outro dia Paulo falava: não, eu não estou indo. E aí é como se os críticos de Paulo tivessem dizendo: eu não posso confiar em Paulo, no que ele fala. Como é que eu vou confiar em tudo que Paulo tem ensinado sobre nós, sobre Deus para a gente? E aí não parece o que o mundo faz conosco? Às vezes, por um deslize nosso, a mensagem inteira do evangelho que nós tentamos pregar para uma pessoa começa a ruir. Não parece? Às vezes, por uma coisinha, uma palavra atravessada que a gente falou, talvez no trabalho, o pessoal diz: oi, mas tu não é daquela igreja? Né? E somos imperfeitos, somos falhos. Paulo falhou em cumprir com a promessa que ele havia feito de ir para Corinto. Não deu para ele. Então, em resposta a essa alegação, então, Paulo vai declarar que a mensagem dele e dos seus companheiros de apostolado, a mensagem sobre Cristo era verdadeira e que Jesus Cristo, sim, esse era digno de toda confiança e nele não havia sombra de variação. Por isso que ele diz: mas nele, em Jesus Cristo, que foi pregado por nós, houve sim, não tem dúvidas com ele. E aí eu cruzo esse versículo com Hebreus 13:8. A gente sempre ouve falar dessa escritura, mas a gente nunca sabe onde está. Agora sabemos. Hebreus 13:8. Quem pode ler para nós no quadrinho? Eu vou ler. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Todo crente que se preze, né, Bruna? Sabe essa escritura. Então agora a gente também pode saber. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele houve sempre o sim. Não foi nem sim, nem não. Não tinha dúvidas quanto Jesus Cristo. Ainda antes de passar aqui para o capítulo 2, no capítulo 1 ele vai falar que foi ungido e selado. Eu queria lembrar para vocês que naquela época, para se você queria mandar uma mensagem e atestar a veracidade, a autenticidade dela, você tinha um anel que tinha um selo ou um sinete, era um símbolo. Então o que que se fazia? Para assinar a carta se colocava um pouco de cera derretida, tá? Ou argila, enquanto estava mole, e aí se imprimia aquele carimbo, vamos dizer assim, do anel naquele selo ainda mole. Então, isso verificava que a correspondência era autêntica, veio daquela pessoa mesmo. E por isso que ele fala que ele foi selado. No finalzinho aí, quando vocês estudaram, se depararam com essa palavra.
Então é como se Deus estivesse colocando o selo dele em cima de Paulo, de propriedade de Paulo, ou colocando o selo de que sim, ele tinha a autoridade de Deus para pregar. Ah, no comecinho aí do capítulo 2, 2 Coríntios 2, veremos aí o versículo 3. Quem pode ler o versículo 3? Paulo está mostrando qual era o motivo dele ter escrito aquela carta que muitos consideravam dura. E aí Brigham Young falou o seguinte: algumas vezes, alguns irmãos me consideram muito severo. Algumas vezes eu preciso repreendê-los, mas é porque eu desejo que vivam de forma que o poder de Deus, como uma chama de fogo, possa habitar ao redor e neles. É por isso que os nossos líderes às vezes têm que nos chamar a atenção. E às vezes nós consideramos como grosseria da parte do líder. Não. Ele simplesmente deseja que nós sejamos melhores, que nós possamos desfrutar esse espírito de Deus. Claro, não estou dizendo com isso que nós faltemos com a educação. O tato cai bem em toda a situação, mas as verdades precisam ser ditas pelos nossos líderes do sacerdócio. Então vamos lá, 2 Coríntios 2, versículo 3. Posso ler? Por favor. E escrevi-vos isso mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos os que a minha alegria é a de todos vós. Então ele disse: "Ó, eu estou escrevendo essas coisas para quando eu chegar lá, eu não fique triste no meio daquelas pessoas que deveriam me alegrar. Então, eu já estou alertando desde cedo, já estou corrigindo o comportamento desde cedo, para quando eu chegar aí, eu possa ter alegria." Foi mais ou menos o que ele falou em 1 Coríntios 4, 21, que apareceu aí na tela. Quem pode? Que Eu quereis? posso. Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, ele está dando a opção para a gente, né, Bruna? O que que você quer? Eu chego descendo a lenha ou chego com amor e espírito de mansidão? Né? Talvez é o ditado que a gente fala correntemente se não é pelo amor, é pela dor. Então Paulo está dizendo, olha, a opção é de vocês. Eu vou aí e vai me dar tristeza ou vai me dar alegria? Eu vou ter que ir com palavras de castigo, de repreensão para todos vocês, ou eu posso ir com um espírito de amor e mansidão, tá? Então, a reação até do próprio Salvador vai ser a gente, nós é que determinaremos. Lembra que a gente, às vezes, na capela, interpreta nas nossas aulas de escola dominical: grande e terrível dia do Senhor, grande para quem está pronto, terrível para quem não está pronto. Então é mais ou menos isso, é com amor e espírito de mansidão para aqueles que foram dignos e a vara para aqueles que foram os indignos, tá bom? E Paulo vai falar da importância de perdoar. A gente não sabe quem era ou quais eram aqueles membros que cometeram as transgressões que nós citamos, várias imoralidades que nós citamos em 1 Coríntios. E a gente também nem precisa saber. Mas Paulo enfatizou a importância de perdoar, a importância de demonstrar amor. Quem pode ler aí o versículo 7 e 8 que está na tela? 2 Coríntios 2, 7 e 8.
Eu posso ler. Obrigado. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Olha que interessante, né? Quer comentar alguma coisa, Bárbara, sobre esses versículos? Eu acho que aqui, mais uma vez, fazer o que Cristo faria, né? A pessoa já tá triste, já tá sofrendo pelo pecado dela e ela sabe que ela tem pecado, porque se ela, se ela se propôs ao arrependimento é porque ela viu que tinha alguma coisa errado, né? Sim. Então aqui eu acho, na minha visão, né, Paulo pede para que a gente olhe para essas pessoas com o olhar de Cristo, né, com o amor de Cristo, como se fosse realmente a ovelha perdida que está voltando, né, e consolá-la e dar força para que ela continue esse processo de arrependimento, né, e não para que ela se sinta mais triste Pior ainda ainda, né? e que ela caia naquela mentira que Satanás conta, que a gente sabe que é bem clássica, né? De que ela não merece mais o amor de Deus e de que ela não pode mais voltar para o caminho. Sim. Muito bom que você comentou e citou justamente olhar com o olhar de Cristo, com o amor de Cristo. E é dessa vibe que a gente está saindo. Lembram disso? Quando a gente estudou 1 Coríntios 13, 14, 15, ele está tudo falando desse amor de Cristo. Eles não adianta ter todos os dons do mundo se não tem caridade. Esses dons que vocês consideram fantásticos vão desaparecer. Me diga, por exemplo, para que vai servir um dom de línguas na eternidade? Não tem serventia, esses dons vão ficar, vamos dizer, dormentes. E é por isso que aí Paulo vai falar, mas a caridade nunca falha. Ou seja, a Mas, caridade na eternidade, ela não vai ficar dormente nem inativa. Alguém queria comentar? por que deixa eu ver uma coisa? Oi? Pode comentar, quem quiser comentar. Já está caindo. É, eu vou continuar, se for algum comentário, só. E aí, a irmã Bárbara também, né? Eu acho que foi ela ou foi a Bruna que fez o último comentário, falou de Satanás, né? E o presidente dela, Ney Jokes, diz o seguinte: a oposição mais ferrenha de Satanás é dirigida ao que é importante para o plano do Pai Celestial. Satanás procura desacreditar o Salvador e a autoridade divina para anular os efeitos da expiação, para mimetizar a revelação e conduzir as pessoas para longe da verdade, para contradizer a responsabilidade individual, confundir gênero, enfraquecer o casamento e desencorajar ter filhos, especialmente por pais que iriam criar esses filhos em retidão. Então, como vocês comentaram, Satanás ele termina espalhando essas mentiras. Ah, Cristo não tem poder para me perdoar. O que eu fiz foi muito além do que o que Jesus Cristo pode perdoar. Então, é por aí. Sabe? A gente não pode nunca cair nessa armadilha. E, apesar de estarmos na igreja verdadeira, tendo os ensinamentos verdadeiros, às vezes podemos ser um pouco cruéis na própria congregação que frequentamos, não é verdade? Falando sinceramente, com aquelas pessoas que cometeram algum tipo de pecado, na teoria, a gente sabe que deve perdoar a todos, desde que seja o irmãozinho que sofreu o distrato. Agora, quando é comigo, ah, não, aí não. Essa passagem não se aplica a mim. O Elder C. Caldwell diz também que a gente, às vezes, toma uma posição
que a gente, quando não dá esse perdão, bloqueia o crescimento daquela pessoa em direção à salvação. Ele diz que essa não é a posição que Cristo tomaria, como tivemos no comentário anterior. É fazer o que Cristo faria. Dúvidas até aqui? Não? Então vamos seguir. 2 Coríntios 2, 14, 15 e 16. Vamos tentar entender o que Paulo estava falando aqui. Quem pode ler o 14, 15 e 16? Para que continuemos a discussão. Eu posso ler. Obrigado, Bruna. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro de seu conhecimento. Vê essa Porque para Deus, fixação de Paulo por cheiro, ó. Ele já falou de cheiro no 14. Continua. porque para Deus somos o bom cheiro de Ó, Cristo. de novo. Nós, nós que se salvam e nós que se perdem. Para este, certamente, cheiro de Ó, morte para a cheiro morte. de novo. Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Idôneo. É muito cheiro, né? É propaganda de Axe ou dos pais. Daqui a pouco vai aparecer o pai do Chris fazendo comercial. O que que tem a ver esse cheiro? Vocês se perguntaram quando estavam estudando? O que que vocês têm de ideia? Por que ele fala tanto de cheiro? Alguém quer arriscar? Eu pensei aqui agora que talvez seja por conta, tipo, digamos, da luz de Cristo, né? Quando o cheiro ele é algo perceptível. Quando você está perto de uma pessoa que tem um cheiro bom, um perfume bom, você percebe. E quando você está perto de alguém que não está com cheiro bom, você também percebe bem rápido. Ok. Eu acho que é a mesma coisa. Quando uma pessoa ela vive iniquidade, principalmente ela carrega sozinha o peso dos seus pecados e ela não se abre para arrependimento, a gente sente, a gente vê tão rápido quanto o cheiro. Sente E que a o mesma cheiro não é forma, bom, né, Bárbara? pois é, exatamente. Paulo diz aqui que é cheiro de morte, então deve ser triste. Da mesma forma, quando a gente vê alguém que realmente se esforça para ter o seu arrependimento em dia e também para desenvolver os atributos de Cristo, principalmente a caridade, né? Então, o cheiro dessa pessoa é bom, essa pessoa é agradável, a gente vê a luz de Cristo nela. Não por ela ser perfeita, mas por ela se esforçar para agir mais Por como ela ser Cristo agiria. cheirosa, né? Bom, eu não tinha pensado dessa forma. Gosto da sua interpretação. Talvez Paulo também não tenha pensado dessa forma, mas eu acho bem interessante o que você colocou aqui, comparando o cheiro com a luz, talvez dois aspectos assim de nossos sentidos, né? A visão e a olfação. Muito bom, muito bom. Gostei. Alguém mais alguma interpretação? Todo mundo assina embaixo dessa interpretação. Vamos ver o que que Paulo intentava quando falou de cheiro. 14, 15, 16, e ele permanece agarrado ao cheiro. Vocês se lembram disso? Que está na tela? Essa é a oferta do tabernáculo do Isso mesmo. arrependimento. Isso mesmo. Então, se vocês lembrarem do ano passado, quando estudamos no Velho Testamento, vários tipos de oferta eram requeridos para os vários tipos de transgressões ou os vários propósitos. Tá? Então, tinha oferta de paz, tinha oferta de reconciliação, tinha oferta para agradecimento. O que a gente falha em perceber é que essas ofertas não eram simplesmente jogadas em cima do fogo. Então, vamos entender o que que Paulo falava tanto de cheiro e ele não era o pai do Cris. Vejam a diretriz de como se deveria oferecer esse sacrifício no tabernáculo.
Quem pode ler Levítico, capítulo 1, versículo 17? Eu posso ler. E fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Olá, então a gente sempre falou, obrigado, e a gente devia, naquela época, oferecer holocaustos ao Senhor. E o que é holocausto? Qual é a definição do Senhor para holocausto? Sem invenção, está aí sublinhado. Quem pode me dizer Seria qual o é sacrifício? Isso, está aí na tela, é exatamente isso. É oferta Oferta. Certo. queimada de cheiro suave ao Senhor. Essa é a definição do Senhor para o holocausto. Então, o que era oferecer ao holocausto? Era oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Tá bom? A gente precisa ter isso em mente, porque era isso que Paulo tinha, ele foi criado com isso. Lembrem que Paulo era um fariseu, então ele era fervoroso nisso, ele sabia todas essas coisas. Vamos ler agora Levítico 2, versículo 13. Eu vou ler. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus, em toda a tua oferta oferecerás sal. Obrigado, Bruna. Então me diz aí, em qual das ofertas eu tinha que jogar sal? Em todas? Ok, é 100%, concordam comigo? Então, em Sim. todas aquelas ofertas que a gente ia queimar no altar, deveria ter sal. Quem é que gosta de um churrasco no final de semana? Acho que todos nós aqui gostamos. E para um bom churrasco, o que que precisa? Carne e sal grosso. Ou só isso, né? Não precisa inventar mais nada. Concordam comigo? Ah, maionese. Ok, é legal a maionese, mas se tiver maionese e não tiver carne, não é churrasco. Concordam? Mas não precisa inventar mais nada. É carne e sal grosso. E vocês já pararam para pensar por que carne e sal é tão gostoso? E aí vamos começar a falar um pouquinho da biologia. Vocês lembram? Para quem não sabe, eu trabalho na área da saúde, então adoro comparar o evangelho com temas das ciências biológicas e tudo é isso mesmo. Olha só, vocês já viram ou já ouviram falar? Se não ouviram, a gente vai ver agora. Tem uma experiênciazinha que a gente pega hemácias, as células do sangue. E aí a gente demonstra como a concentração salina do meio vai influenciar nessas hemácias. Tá? A gente primeiro coloca num tubo neutro, a hemácia permanece igualzinha. Tá? Mas quando a gente coloca na água destilada, ou seja, uma água que não tem sal nenhum, vejam que as hemácias, essas células, elas começam a inchar e estourar. Já quando a gente coloca numa solução que tem muito sal fora, as células elas começam a murchar e encolher. E tudo isso tem a ver com um processo chamado osmose e até difusão passiva, que quando você joga sal no meio, o outro meio vai tentar liberar líquido para dissolver esse sal. É isso que acontece. Ó, uma célulazinha, ela tem sua concentração de sal. Mas aí você coloca num ambiente sem sal nenhum, ela vai puxar a água desse meio para tentar equilibrar
E ela termina recebendo tanta água para dissolver esse sal interno que ela tem, que ela termina inchando e estourando. O inverso é quando você coloca com uma solução cheia de sal. Ela começa a perder líquido. Ela começa a jogar o líquido de dentro da célula dela para fora. Puxa, esse professor está viajado, né? O que que isso tem a ver com essa nossa aula? O que que tem a ver com churrasco? O que que tem a ver com o holocausto? Vocês já fizeram a experiência de só jogar carne em cima do fogo sem sal nenhum? Qual é o cheiro que a gente tem? E aí? Talvez a carne tá cara, eu não vou desperdiçar fazendo isso, né? Não é cheiro de queimado se eu só jogar a carne em cima do fogo? Concordam comigo? E não é um cheiro agradável. Então, para que o holocausto pudesse ser oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, você passava sal. Por quê? E era o sal do concerto que ele fala. Porque esse sal externo iria fazer com que líquido saísse das células, das fibras musculares, dos tecidos que compõem essa carne, esse animal. E aí, quando queimado, o cheiro é agradável. É por isso que o cheiro de churrasco é tão bom. Porque quando você salga, líquido dessas células saem para dissolver esse sal. E é esse o cheirinho agradável. Por isso que ele disse que não deveria faltar sal do concerto. Agora vê aí terceiro Nef 12:13. Quem pode ler? Em verdade, em verdade vos digo que em vós concedo serdes o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que será a terra salgada? O sal então para nada mais prestará, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Então vejam aí, ó. Obrigado. Ele nos dá o mandamento, a concessão de nós sermos esse sal do concerto e vai salgar todas as ofertas da terra para que o cheiro seja agradável ao Senhor. Não dá outro sentido? A gente geralmente só interpreta serdes o sal da terra como o sabor da comida. É uma interpretação boa. Alguns interpretam também que o sal ele é um conservante, também é uma boa interpretação que nós, como membros da igreja, conservamos valores que o mundo hoje despreza. Mas não era o que Paulo tinha em mente, porque o sal não era usado naquela época ampla e largamente como nós utilizamos hoje para dar sabor às coisas. Mas era o sal que faria com que a oferta fosse aceitável perante o Senhor. Vejam aí o que Paulo repete de novo em Efésios 5, versículo 1 e 2. Quem pode ler? Sobre cheiro. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Tá vendo? Oferta queimada de cheiro suave, um holocausto, um sacrifício. Assim foi o sacrifício de Jesus Cristo, plenamente aceitável por conta desse conserto, por conta dos convênios. E é por isso que eu gosto de associar isso com a palavra missionários. Na verdade, nós somos missalnários. É nosso dever salgar a oferta daqueles filhos de Deus para que eles possam
ter o cheiro suave e serem aceitáveis ao Senhor. É a gente que vai oferecer o conserto, os convênios para essas pessoas que ofertarão aí um coração quebrantado e um espírito contrito. Dúvidas? Perguntas? Então era isso que Paulo queria dizer quando dizia que nós tínhamos que adicionar sal para sermos esse cheiro suave de Cristo. Os convênios, a necessidade de mantermos esses convênios. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Quem pode ler? Eu posso ler. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Muito bom. Vamos entender o que Paulo estava falando. Naquela época era comum, quando você ia de uma comunidade para outra, levar uma carta de recomendação, tá? Essa carta de recomendação, ela atestava o seu caráter, atestava que você era um bom homem, atestava os seus princípios morais, vamos dizer assim, tá? E aí Paulo diz: eu preciso de uma carta de recomendação. Vocês são a minha própria carta de recomendação. Então, como é que eles eram a carta de recomendação de Paulo? O que vocês acham? Como é que hoje você diz que alguém foi um bom pai ou uma boa mãe? Eu acho que é pelos filhos, né? Não é isso? Então, quando a gente olha os filhos, ele teve bom pai, ou ele teve boa mãe. Então, quando a turma via aquela congregação unida, cumprindo com os mandamentos, é aí que Paulo disse aí. Então, essa é minha carta de recomendação. É o exemplo de vocês, tá? E ele diz: vós sois a carta de Cristo. É a apresentação de Cristo. Então, quando a pessoa olha para a gente, ela está vendo os frutos de Jesus Cristo. Por isso que eu não posso agir de qualquer forma. Nós somos essa carta de apresentação de Cristo, o que Cristo fez na minha vida, como eu mudei por conta de Cristo. E ele diz que não foi escrita em tábuas de pedra. Vocês se lembram das tábuas de pedra, com os 10 mandamentos? Mas ele diz agora que a gente tem que escrever nas tábuas de carne do coração. Lembrem-se que esse ambiente todo estava sendo sempre entremeado por aquela contenda, nós judeus contra eles gentios. Então eles não é a tábua de pedra, agora é a tábua de carne do coração. A gente tem na igreja uma carta de apresentação, ó. Quem pode ler Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 84? Todos os membros que se mudam da igreja onde residem e vão para uma igreja onde não são conhecidos podem levar uma carta atestando que são membros regulares e dignos. Atestado esse que poderá ser assinado por qualquer élder ou sacerdote, caso a pessoa que vá receber a carta conheça pessoalmente o élder ou sacerdote. Pode ainda ser assinada pelos mestres ou diáconos da igreja. Talvez, obrigado, algum portador do sacerdócio aqui, quando foi oficiar alguma ordenança em outra ala, em outra estaca,
apresentou essa cartinha, que já tem até um formuláriozinho para a gente escrever, ou a recomendação ativa no templo, tá? Então, essa é a carta de recomendação que vai ser exigida, vamos dizer, quando a gente se muda de comunidade com a nossa apresentação. Por isso que é tão importante, Howard W. Hunter sempre enfatizava que a gente tinha que ter uma recomendação do templo ativa, não só por conta do templo, mas até para eu oficiar outras ordenanças, eu precisaria atestar, me apresentar por meio da recomendação do templo. Tá? Segundo Coríntios, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. Quem pode ler? E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Muito bom. Então ele está dizendo, ó, não é por nossa força que a gente está fazendo isso. A gente não é capaz de nada, mas é Deus que nos deu essa capacidade. A gente às vezes esquece disso, né? E muitas vezes, não, eu que sou bom, se eu dou uma boa aula, fui eu que preparei, se eu passei num concurso, fui eu que estudei, né? E a gente coloca Deus aí fora da jogada quando ele está sempre presente na jogada, porque a nossa capacidade vem de Deus. Quando ele fala aí um novo testamento, é um novo convênio ou a nova aliança, não da letra. Quando ele fala da letra, ele está se referindo a quê? Principalmente quando ele diz, porque a letra mata e o espírito vivifica. O que era a letra? Era aquela que estava escrita na tábua de pedra. Então, quando ele falar da letra, vocês associem a lei de Moisés. E o espírito, qual era a lei espiritual? É o evangelho de Jesus Cristo. É ele que vivifica. E eu gosto de cruzar essa escritura com Eclesiastes capítulo 7, versículo 16. Quem pode ler? Tá aí na tela. Quem pode ler? Eu posso ler. Não Obrigado. sejas não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo? Então, como é que a gente explica essa escritura? Eu acho que talvez tenha a ver com os excessos, né? Às vezes a gente se apega tanto é, a, tipo assim, às vezes a gente acha que as experiências que a gente tiveram são suficientes ou que já somos muito elevados espiritualmente, que não precisamos de mais, ou às vezes que somos mais do que um irmão ou outro, né, por conta das nossas experiências e tudo mais. E isso que nos destrói, né? Quando o orgulho ele começa a ser implantado no nosso coração dessa forma, né? Achando que nós já estamos salvos, né? Muito Que bom, não precisamos fazer mais nada, né? muito bom. E aí é engraçado como para os outros a gente quer a lei que seja aplicada e cumprida tintim por tintim, não é? Mas quando é a gente que pisa na bola, opa, eu quero misericórdia, né? Então, Paulo também está dizendo, a letra mata nesse sentido de que aquela letra, aquela lei, ela não provê salvação. Aquela lei apontava para o Espírito, a nova lei de Cristo, e é esse Espírito, essa nova lei, que daria a vida eterna. Tá? Muito bom. Muito obrigado pelos comentários.
Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Então, o Espírito vivificando através da nova lei, através dos convênios firmados com Jesus Cristo, como, por exemplo, o batismo, o sacramento, é isso que nos concede vida eterna, não o fato de pura e simplesmente cumprirmos a lei. E olha como é interessante, ele diz: e se vocês dão tanto valor a essa lei de Moisés, é isso que ele fala, o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, né? Eles davam tanta importância a essa lei de Moisés que só fazia condenar, a gente já viu isso, né, nas aulas anteriores. Quando ele vai falar da lei e do pecado. O pecado existe por causa da lei, não é a lei que é o pecado, mas quando ela proíbe, ali se tornou pecado. Então, é o ministério da morte. Se a gente dá tanto valor a isso, no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, acharam que era isso tudo, imagine o ministério da justiça. Vai ter uma glória muito maior, e é o ministério que veio sido trazido por Jesus Cristo e seu sacrifício expiatório. Então, a letra mata, o espírito vivifica. Quem pode ler aí o 12, 13, 14, 15 e 16? Está aí na tela. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Eu vou te E não interrompendo, somos, tá, Bárbara? Para ir claro, comentando, tá? Então, se a gente tem essa esperança em Jesus Cristo, a gente pode falar timidamente? não. De jeito nenhum. Ele diz: usamos de muita ousadia no falar, porque eu tenho certeza dessas coisas. Versículo 13. Pode continuar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Só um minutinho. Mas o Aí seu eu tenho uma Opa, figura, ó, de quando Moisés ele voltava transfigurado, eles não conseguiam olhar para Moisés e Moisés colocava esse véu. E aí Paulo diz, ele colocava esse véu para que eles não ficassem fixos nessa imagem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Não era isso que importava. Como eles ficaram tão cegos e ficaram fixos na lei de Moisés e não enxergaram que a lei de Moisés apontava justamente para Jesus Cristo. Era transitória aquela lei. Versículo 14. mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Muito bom. Então, ele disse: até hoje vocês têm esse véu em cima da lei de Moisés e não conseguem enxergar que essa lei apontava para Jesus Cristo. Mataram Jesus Cristo, talvez até por causa da lei de Moisés, e não conseguiram enxergar que ela não era um fim, mas era transitória. E ele diz aí que quando a gente se converte, o Senhor tira esse véu, tira essa cegueira. E me lembrou muito uma escritura que a gente tem usado bastante recentemente, João 8:32. Alguém sabe o que diz lá em João 8:32? É bem famosa. Todo crente que se preza também tem essa na memória. Conhecereis a verdade e a E a verdade verdade. vos libertará. João 8:32, tá? Então é isso que ele está dizendo. Quando vocês se convertem à verdade que é o Senhor Jesus Cristo, esse véu vai ser removido, tá bom?
E é só aí que a gente vai conseguir ver tudo do jeito que ela é. Lembra que Paulo lá em 1 Coríntios 13 vai falar que agora a gente vê por espelho em enigma, mas depois a gente vai ver como é, conhecer como sou conhecido. É isso, quando a gente tem esse convênio, quando a gente está realmente convertido, a gente olha com os olhos do Salvador, como a gente já discutiu no início. E muitas vezes a gente acha que o evangelho é cheio de restrição, cheio de amarras. Ah, eu não sou livre frequentando a igreja, né? Mas olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 3,17. Quem pode ler? Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Muito Mas bom. todos nós, Muito bom, até aí. Lembrem-se que ele falou que a letra da lei mata, o espírito vivifica, ou seja, essa nova aliança. Então, ora, o Senhor é espírito, é essa nova aliança. E onde está essa nova aliança do Senhor? O espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, como é que uma igreja que exige tantas regras de nós, jovens, casados, solteiros, crianças, pode prover liberdade? Quem pode me explicar isso? É que, na minha visão, né, a liberdade está onde a gente faz o que a gente quer, né? Coisas que não nos prendem. Então, os mandamentos, eles nos proporcionam isso, porque eles nos privam de coisas que vão nos prender, coisas que vão nos causar vícios, coisas que vão trazer consequências eternas, mas não consequências que nos levem ao reino celestial. Então, os mandamentos, eles nos deixam livres para percorrer o caminho de Cristo Muito bom. e chegar um dia a voltar até ele, né? Sim. E a gente, se cai no pecado, a gente termina cativo, né? Como você falou. Não é liberdade fazer tudo o que eu quero, porque não, nem tudo vai me convir, como Paulo já falou, né? E ele disse: se a gente trilha esse caminho, obrigado por compartilhar a sua impressão, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, a gente vai evoluindo, vamos dizer, nessa glória, metamorfoseado. Na verdade, a palavra grega aí para transformado podia ser traduzido, como foi traduzida em Mateus e em Marcos para transfigurado, né? Então, nós seremos transfigurados, é uma mudança fundamental. É o Senhor nos transformando gradualmente em seres gloriosos como ele é. Por isso que ele diz, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, de glória em glória, aqui também podemos assumir que há um componente aí dos graus de glória, sabe? E até quando a gente vai ao templo, a gente vê, né, do celestial, terrestrial, celestial, e depois o nosso retorno celestial, terrestrial e celestial. Então, de glória em glória, nós seremos transformados para ter a mesma imagem do Senhor. 2 Coríntios 4, versículo 4. Quem pode ler? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus deste século, ou em outras traduções, o Deus deste mundo? Salvador Jesus Cristo. Uh, Quase, Bárbara, é o oposto.
Tá, pro mundo? É Satanás, isso? O Tá, Deus pro deste mundo é século, Satanás. o Deus deste mundo, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos. E ó, com que escritura eu cruzo? Quem pode ler Doutrina e Convênios 123:12? Pois ainda existe muita gente na terra, em todas as seitas, partidos e denominações, que é cegada pela astúcia sutil dos homens, que ficam à espreita para enganar, e que só está afastada da verdade por não saber onde encontrá-la. Obrigado. Então, olha como Satanás cega o entendimento dessas pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. E eles ficam afastados da verdade, porque eles não sabem onde a verdade está. E é assim que Satanás, o Deus deste século, o Deus deste mundo, trabalha, cegando essas pessoas para que elas não achem a verdade, tá? Segundo Coríntios 4:5, Paulo vai se defender daquelas acusações de que ele realmente não era nada. Como é que podiam confiar em Paulo? E isso me faz lembrar do que Nefe falou em 2 Nefe 25:26, ó. Então, Paulo já falava, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E aí, Nefe vai falar: falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos para que os filhos soubessem onde procurar a remissão dos pecados, que era Cristo. Tá? Então, se quiserem cruzar aí, 2 Coríntios 4, versículo 5, com 2 Nefe 25:26. Quem pode ler esse versículo 7, 8 e 9? Porque ele faz uma comparação bem interessante. 2 Coríntios 4, 7, 8 e 9. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Muito bom. E vê só, esse é o típico caso, quando a gente olha uma pessoa e diz: nossa, mas eu não dava nada por aquela pessoa. Então é isso que ele está dizendo. A gente é, com o poder de Deus, a força de Deus, o testemunho que a gente tem, tesouro em vasos de barro. Quem olha para a gente vai dizer: ei, olha lá o pobre coitado. Quem olhava para os apóstolos naquela vida sofrida. Mas aí ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A gente vive feliz com essas tribulações, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Pode ser um bom moto para a nossa vida, né? Talvez se a gente conseguir exercer mais isso, teremos mais felicidade, teremos mais capacidade de sobrepujar os nossos desafios, porque eles fazem parte da vida. E aí eu cito as regras de fé. A 13ª diz que nós cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas e esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Então, a gente aguenta tudo, é isso que a gente está dizendo na regra de fé número 13, né? E a gente confia que a gente vai superar todas essas coisas, como Paulo, ele disse: atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desamparado. A gente nunca está sem o Salvador Jesus Cristo. E por causa disso, ele diz: ainda que nosso homem exterior se corrompa, ainda que a gente sofra, não desfalecemos, mas essa garra, essa vontade se renova de dia em dia. Versículo 16. E ó como ele classifica as tribulações. Quem pode ler o versículo 17, 2 Coríntios 4:17?
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Mas, Bárbara, não parece que às vezes a minha aflição é maior, é a mais gigantesca do mundo? Por que ele diz leve e momentânea tribulação? Tem Eu semana que é acho que triste, porque né? Concorda? Pneu do carro fura, o micro-ondas quebra, a máquina dá galho, a geladeira. Como é sim, que é é leve que e momentânea? eu acho que aqui ele coloca na perspectiva eterna, né? Quando a gente coloca as nossas dificuldades e tribulações numa perspectiva eterna e a gente repara em todas as bênçãos que a gente recebe, ela se torna realmente leve e momentânea, né? E Muito também bom, porque a gente sabe que não precisa passar por isso sozinho. Mesmo muito sendo bom. difícil, a gente pode contar com o consolo e com a força que vem do Salvador Jesus Cristo. Muito bom. Então, o segredo está no versículo 18, é não atentar nas coisas que se veem. Então, se a gente olhar com os olhos temporais, minha aflição é gigantesca. Não vai passar nunca, eu não vou conseguir superar. Mas quando a gente se atenta nas coisas que não se veem, como você falou, na perspectiva eterna, aí sim a gente consegue classificá-la como leve e momentânea. Por quê? Porque a gente vai superar. A gente não está sozinho. E aí, ó, 2 capítulo 5, versículo 6, ele dá o motivo por viver sempre sorrindo. Tem gente que já acorda sorrindo, né? Dá até inveja. Qual é o remédio que tu toma, cara? Me dá o nome aí. Mas a gente pode ter esse ânimo, justamente como a Bárbara comentou, né? Se a gente está passando por aflição e tem a plena confiança que não está passando sozinho. É por isso que ele emenda aí dizendo, pelo que estamos sempre de bom ânimo, né? Porque a gente sabe que tem Cristo. No versículo 7, ele diz: andamos por fé e não por vista. Tem vezes que é só pela fé mesmo, né, na nossa vida. Como é que a gente vai sobrepujar isso? E é pela fé, não é pela vista, porque se olhar para as coisas que se veem, a gente perde a perspectiva eterna. E aí a gente realmente vai ter muita dificuldade em sobrepujar essas tribulações. Tá? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 e 17. Quem pode? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo. Vê como Paulo, obrigado, está amarrado naquela ideia que a gente já discutiu na epístola anterior. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Lembra quando ele diz: fostes comprados por bom preço, ou seja, eu não sou mais meu. Eu vivo, mas eu não vivo mais para mim, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu vivo para Cristo. Por quê? Porque eu não sou mais a criatura que eu era. Eu sou nova criatura. E esse é o segredo da mudança no Evangelho de Jesus Cristo. Eu preciso permitir que essa mudança aconteça em mim, que eu seja nova criatura para o Senhor. Por isso que eu cruzei aí com Mateus 10, 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque a gente não vive mais para nós mesmos, naquele jeito egoísta, mesquinho, mas a gente vive por e para Jesus Cristo. E aí, nesse resto do capítulo 5, ele vai falar sobre uma reconciliação com Deus. Através do sacrifício de Cristo, a gente vai conseguir ser reconciliado por Deus. A gente não sabe como foi efetuada essa maravilha da expiação, mas é como se Jesus Cristo tivesse, tá bom, eu pego teus pecados, tá? E você recebe a minha retidão.
Então eu fico com teus pecados, eu te dou a minha retidão. Então ele tomou sobre nós esses pecados, nos concedeu a retidão que era dele, para que nós pudéssemos novamente fazer as pazes com Deus. A gente pode, por meio do arrependimento, novamente compartilhar dessa retidão de Jesus Cristo e assim fazer as pazes com Deus, o Pai. Tá? Dúvidas até aqui? Alguém quer colocar alguma coisa? A gente já está se aproximando aí do final. Porque no capítulo 6, 2 Coríntios 6 e 7, Paulo vai continuar a explicar a conduta dele durante o ministério. Ele vai se expressar alegre porque recebeu boas palavras do povo ali de Corinto, tá? Porque eles leram a epístola dele e se arrependeram. É aí que Paulo vai entrar com o tema do arrependimento. E no versículo 6, ele diz, olha lá, no capítulo 6, versículo 2, porque diz, quem diz? Eu vou voltar ao slide, ó. Quem é que está dizendo? Esse mesmo que provê a reconciliação com Deus, que é Jesus Cristo. A gente tem que se lembrar que isso era escrito corridamente, tá? Não tinha essa divisão de capítulo e versículo. Então, o que ele está falando no 6 é uma referência à ideia do 5, não terminou ali. Quem pode ler o versículo 2? 2 Coríntios 6, 2. Alguém pode? Porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, qual é a hora de a salvação? Qual é a hora de arrependimento? É agora. É agora. Não parece outra escritura que a gente já conhece? Essa a gente debateu em Isaías 49. E é uma profecia sobre Cristo. Ele diz que no tempo favorável te ouvi e no dia da salvação te ajudei e te guardarei. Ou seja, agora. E aí nos faz lembrar também de Alma 34, lembram? Pois eis que esta é a vida e o tempo para os homens se prepararem para encontrar com Deus. Então é agora que a gente se prepara. O dia da salvação não é amanhã, não é quando Cristo retorna, é hoje, é agora. O meu dia da salvação começa agora, nessa aula do Instituto. Terminou, começa meu dia de salvação, né? E ele diz aí, só voltando um pouquinho, que eles não se dão em escândalo em coisa alguma, justamente para que não respingue no ministério deles. Não é engraçado quando a gente faz alguma coisa errada, o pessoal logo aponta e diz: Ei, mas esse cara é daquela igreja lá. Ninguém fala isso, oh, mas esse cara não é de tal igreja, mas não. A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias sempre carrega talvez esse estigma. Um membro faz alguma coisa, opa, mas o cara não é daquela igreja? Tá, tem membros de outras igrejas que também fazem deslizes, cometem deslizes, né? E aí eu cruzo com Alma 39:11, que é quando Alma está conversando com seu filho sobre iniquidade. E ele disse: Quando viram teu procedimento, ou seja, os teus atos, não acreditaram em minhas palavras. Então a gente tem que ter muito cuidado como é que a gente está apresentando essa imagem do Salvador. Lembra-se, alguns capítulos atrás a gente disse que nós éramos a carta de apresentação do Salvador. Então, como é que está sendo essa carta de apresentação? Talvez seja uma pergunta para a gente refletir. Qual é a imagem que eu estou passando do Salvador com a minha
conduta, tá? Do versículo 4 ao 10 aí parece se tornar uma lista do que é buscado, do que é procurado naqueles que são designados para servir no ministério do Senhor. Então, se quiserem, né, sublinhar aí e fazer dessa listinha, vamos dizer, um, um modelo de vida. Lista semelhante está em Doutrina e Convênios 4 e Doutrina e Convênios 121, né? Do que é esperado de nós como membros dessa obra maravilhosa do Senhor. Capítulo 6, versículo 14 a 18. Vamos ler juntos aí, para a gente poder interpretar. Quem pode começar e eu vou interrompendo. Quem pode? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, em que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Em que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, com Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Obrigado. Olha só, é, vocês lembram do jugo? Jugo era aquela peça de madeira que unia dois animais para que eles pudessem puxar uma carga. Na própria lei de Moisés, dizia que eu não podia colocar um touro junto com um jumento. Eu não podia amarrar os dois juntos. Está lá em Deuteronômio 22:10, porque isso era um jugo desigual. E é isso que Paulo continua falando. Por que vocês se amarram em julgos desiguais? O que que tem a ver a justiça com a injustiça? E por que estão andando juntos? E comunhão, ou seja, o que que tem a ver a luz com as trevas? O que que tem a ver Cristo com Belial, ou Satanás, né? Ou o fiel com o infiel? O templo de Deus que sois vós com esses ídolos, com esses templos de ídolo. Muitos santos dos últimos dias usam essa passagem para falar sobre o casamento, né? E aí, presidente Spencer W. Kimball, comentando sobre isso, diz que a gente está correndo um risco desesperador se nós dizemos, bem, talvez ele vá se unir à igreja depois que nós nos casarmos. Nós vamos levar adiante, vamos tentar e vamos ver como é que vai ficar. Ele diz: isso é uma coisa muito séria para se arriscar. Por muitos anos, mulheres têm vindo a mim em lágrimas, como elas gostariam de criar seus filhos na igreja, no Evangelho de Jesus Cristo, mas não têm a habilidade para fazê-lo. Ou como elas gostariam de aceitar chamados na igreja, como gostariam de pagar o dízimo, como adorariam ir ao templo e fazer o trabalho de salvação dos mortos, fazer o trabalho por si mesmas, ser seladas na eternidade e ter seus filhos selados por toda a eternidade. Nenhuma implicação faço de que todos os membros da igreja são dignos e os não membros são indignos, mas o casamento celestial não pode ser feito fora dos templos e os não membros não lhes é permitido entrar no templo. E quando Paulo cita, aí ele cita o versículo aí 14, talvez Paulo queira
fazer com que eles vejam que a religião diferente, as diferenças religiosas são diferenças fundamentais. Então, essa é uma outra armadilha do Senhor. Ah, é um homem ou é uma moça tão boa. Vamos ver, ela se converte depois aí pelo caminho. A gente corre grande risco quando tem esse pensamento, tá? Segundo Coríntios 6:14 também tem sido utilizado pelos líderes na preparação para o casamento, em desenvolver-nos em todas as áreas, por exemplo, como educação, emprego, espiritualidade, para que traga força para o casamento e não fraqueza. Então veja, quando você amarra um burrinho em um boi, o boi é muito mais forte do que esse burrinho, tá? Então, no casamento, eu estou sendo um sinônimo de fortaleza ou de fraqueza? Ah, eu deixo que minha esposa que sustenta a casa, é ela que cria os filhos, é ela que faz a noite familiar. Eu estou sendo um touro ou estou sendo um burrinho, né? Isso é um jugo desigual. E ele dá uma ordem no versículo 17: saí do meio deles. É uma ordem, apartai-vos. Não queira ter nada com esse tipo de pessoa que vai te trazer um jugo desigual. E eu cruzo com Doutrina e Convênios 88:40. Quem pode? Pois a inteligência apega-se à inteligência. A sabedoria recebe a sabedoria. A verdade abraça a verdade. A virtude ama a virtude. A luz se apega à luz. A misericórdia se compadece da misericórdia e reclama o que é seu. A justiça segue seu curso e reclama o que é seu. O julgamento vai ante a face daquele que se assenta no trono e governa e executa todas as coisas. Muito bom. Então, moças e rapazes, se você é inteligência, se apegue à inteligência. Se você é sabedoria, se apegue à sabedoria. Se você é verdade, se apegue à verdade. E por aí vai. Se é luz, se apegue à luz. Não nos submetamos a julgos desiguais, porque pode acabar em muito sofrimento. No capítulo 7, que é o último da nossa designação, eu gosto desse versículo 5 e trago a baila aqui, porque ele diz: antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Era um apóstolo do Senhor e se sentia assim. E muitas vezes nós estamos na igreja, estamos combatendo, estamos lutando, mas a gente tem alguns temores por dentro. Será que é verdadeiro? O livro de Mórmon? Será que Joseph Smith foi um profeta do Senhor? Será que essa é a igreja dele, estabelecida por ele? Será que devo cumprir esse ou aquele mandamento? A gente está combatendo. Aceita chamado, faz tudo, mas a gente pode ter aquela dúvida. E é comum do ser humano. Mas a gente não precisa ficar sozinho, né? O Senhor, ele está sempre conosco. E essa é a escritura que ele cita o arrependimento. Ele fala do contristamento ou da tristeza segundo Deus. Qual é a diferença entre a tristeza segundo Deus, do versículo 10, que opera arrependimento para salvação, e a tristeza do mundo, que opera a morte? Qual é a diferença dessa tristeza de Deus e da tristeza do mundo? Por que a tristeza de Deus, arrependimento, e a tristeza do mundo, morte? O que é que vocês acham? Vamos lá, fazer um brainstorm aqui.
Eu acho que a diferença é a perspectiva e a esperança, né? Quando a gente tem a tristeza segundo Deus, é uma tristeza que vem acompanhada de consolo e esperança, de que aquilo ali vai passar. É que é só um momento, né? Mas a tristeza no mundo, ela opera a morte porque você não tem esperança, né? A tristeza que esmaga. Muito bom. Muito Al- bom. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? A tristeza de Deus, como a Bárbara falou, realmente traz esperança. Quando eu fico triste porque eu cometi um pecado, é porque eu magoei um ser divino. Eu espero que ele perdoe essa minha falta. Eu espero ser como ele, mas eu sou falho e cometi esse erro. Mas a tristeza do mundo é, ó, é melhor parar, porque se alguém descobrir isso, a gente tá ferrado. É melhor parar, senão todo mundo vai ficar falando. Essa é a tristeza do mundo. E a gente não tem esperança de nada. A esperança é só do material. Se alguém descobre, se alguém vai falar de mim, o que é que vão pensar, só isso. E a gente sabe que isso não perdura, né? Como bem colocou aí a Bárbara, né? E aí Paulo, ele vai falar dos frutos do arrependimento. Quando ele viu o povo arrependido, ele ficou muito feliz. Ele diz: que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo mostrastes estar puros nesse negócio. Eu sinto tudo isso. Que saudade, que zelo, que vingança, que indignação. Eu me indigno comigo mesmo, como eu pude ser tolo de fazer aquele pecado, que temor, que reverência. Esses são os frutos do arrependimento, né? Quando a gente tem a tristeza, segundo Deus. E para finalizar mesmo a aula, lembrar que nós não precisamos passar por essas coisas sozinhos, de forma nenhuma. A gente já falou isso desde o começo, os comentários de vocês também foram todos centrados nisso. A gente não precisa passar por isso sozinhos. O Senhor, Ele está conosco. Ele só precisa que nós queiramos agarrar na mão dele e Ele vai nos levantar. E eu coloquei essa imagem final, é, é uma representação de Pedro, quando ele pergunta para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? Talvez a dúvida de Pedro não era se ele conseguiria andar sobre as águas, mas era: será que o Senhor vai me salvar? Eu estou me afogando, será que ele vai me salvar? Então, talvez o Salvador: Pedro, por que você duvidou disso? Que dúvida boba, é claro que eu vou te salvar. E é esse o convite que o Salvador faz para cada um de nós. Então, que nós possamos deixar o Salvador operar em nossas vidas, que nós possamos agarrar a mão do Salvador, porque ele está dizendo: que dúvida boba, é claro que eu vou te salvar.